E boa noite, vereadora Priscila Costa. Boa noite, doutor Jean Regina. Que Como é que... prazer. Prazer é nosso, alegria é nossa. Que live mais oportuna, né? É Pois então, sempre muito bom ter uma voz como você, como o doutor Tiago Vieira, com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem no Instituto de Direito isso, Religioso em todo o Brasil. Como é exato. fundamental. Vocês têm sido assim uma boia no naufrágio que a gente segura. Na verdade, estamos todo mundo junto nesse barco aí, Verdade. ou no meio do mar, seja lá como for, né? É Fazendo verdade. a, cumprindo o nosso chamado, cumprindo as nossas vocações e também tendo a alegria e a honra de poder deitar água nas mãos de pessoas como você, que tem esse chamado tão especial para atuar como cristã na arena pública. Como é difícil isso, como é delicado, né? Você que é uma mulher que tem uma vida também ministerial intensa aí no estado do Ceará, né? Que é da Assembleia de Deus e que tem um ministério maravilhoso aí no estado do Ceará e que topou isso é mais do que um desafio, né? Isso é um, um grande problema, né? Verdade. De poder entrar nessa seara política e cumprir com maestria o final de uma legislatura aí como vereadora. E no meio desse tsunami, desse furacão, como diz o ministro Paulo Guedes, esse meteoro que atingiu o mundo todo, né? O Brasil em cheio, mas o mundo inteiro, que ninguém sabe lidar da maneira apropriada, não existem respostas certas, mas o que a gente pode ter certeza é que existem muitas perguntas e muitos desafios. Então, Muitas. te dando esse boa noite, por favor, a palavra é tua, para tu abrir essa conversa aí. Pronto, primeiro, assim, como acho que é o que todo mundo está querendo se localizar, né? O que aconteceu? Porque primeira coisa, a gente sente o impacto na nossa rotina, no nosso cotidiano, com essa história da pandemia. A nossa preocupação de cara vem com a saúde, proteger nossos familiares e os mais vulneráveis. E aí depois a gente começa a sentir o impacto em relação às nossas relações trabalhistas, a economia, e agora, com poucos dias, a gente já está vendo aí riscos, monstros jurídicos. Sim. Monstros jurídicos brotando aí em diferentes estados da nossa nação. É E aqui verdade. no Ceará, gente, é impossível dissociar isso de um cenário político, né? É impossível. A gente tem que entender o cenário político disso tudo para que a gente possa até nos proteger, né? E aqui nós temos um governador mais alinhado não, completamente alinhado à esquerda, não é? Sim. Então, portanto, ele faz parte desses grupos de governadores que estão travaram, né, uma guerra com o governo federal. E a gente sabe que essa história do coronavírus, muitas vezes, ela se torna uma arma política, né? E a gente tem que olhar, então, com muito critério para tudo que é dito, para cada medida que é tomada. E olha só, Jean, aqui em Fortaleza aconteceram casos que eu acredito que é o que todo mundo quer entender. É a questão do fechamento das igrejas. No Brasil todo, as igrejas tiveram que procurar uma alternativa, né, de transmitir seus cultos, evitando aglomeração, né? E aí a gente está vendo aí diferentes estados tomando diferentes medidas. No Ceará, o governador, né, ele colocou um decreto, e eu acredito que você conhece um pouco sobre esse decreto, né? Sim. Mas que deixou assim, as possibilidades mínimas, a ponto de que 2 pastores essa semana tiveram as portas fechadas porque estavam transmitindo o culto online. Ou seja, eram pastores num templo gigante, só eles e a equipe transmitindo o culto online, e tiveram ali que ser constrangidos a parar tudo, não pode continuar essa atividade religiosa, para tudo porque é proibido.
Sim. Então, isso tudo mexeu com a gente. E a gente está aqui hoje querendo, talvez, quem nos acompanha quer saber um pouco sobre o decreto daqui do Ceará. Você encontrou alguma peculiaridade, Jean, você que está acompanhando o Brasil inteiro aí, sobre o decreto do governador Camilo Santana do PT? Então, tem acontecido nesses decretos aí, a gente tem conversado sobre isso, né, Priscila? Conversado ao longo dessas últimas semanas e eu tenho trocado impressões com gente no Brasil inteiro, sobre uma das coisas que esse coronavírus está mostrando, para além da fragilidade humana, e isso é conhecido, às vezes a gente esquece disso, mas nessas horas que acontece uma coisa numa proporção dessa, a gente é relembrado da nossa condição humana. Isso, em certo fato, até é bom, que a gente baixa um pouquinho a bola e entende que nós somos realmente frágeis. Mas me assusta também de ver como nós vimos as nossas instituições políticas frágeis no Brasil. Como o respeito dos homens públicos às instituições democráticas, ao processo constitucional, ao Pacto Federativo, como isso tem sido, na verdade, deixado de lado em nome de uma causa que é uma causa, final, mundial, uma pandemia mundial, mas que a gente tem visto crescentes ondas de autoritarismo muito, muito grandes. Então, nós temos visto, no caso do Ceará, por exemplo, o decreto começa normalmente no âmbito municipal, né? Então, Fortaleza fez um decreto no dia 17 de março, decretando situação de emergência no município. E deixou de maneira muito sábia, e aí é importante que se diga, né, muitos municípios no Brasil também têm feito isso, que a parte religiosa ficasse ao bom senso dos líderes religiosos. É uma coisa importante de dizer. Igreja não é ONG, igreja não é associação civil, igreja não está debaixo do Estado. Ela funciona na comunidade política, junto com o Estado, para o bem comum das pessoas, cada uma em uma esfera soberana de atuação. Certo? O Estado, ele busca o bem comum, que ele chama na sua linguagem constitucional de interesse público. O bem comum, ele é buscado pelo Estado na esfera material, enquanto o bem comum é buscado pelo fenômeno religioso na esfera transcendental. A laicidade do Estado mostra que o Estado ele é ignorante em matéria de fé e ele não pode prover para o cidadão brasileiro o seu direito fundamental à espiritualidade. Por isso, o Estado ele se dobra diante da Constituição, que entende que, embora ele seja laico, ele vai ser amigo, ele vai ser benevolente para com o fenômeno religioso e vai garantir o pleno funcionamento das instituições religiosas. Eu vou te interromper, que a gente está falando, eu quero fazer um parêntese, né? Que a gente está falando sobre a posição de cada um, do Exato. Estado e da igreja. Isso aí. Aqui no Ceará, a gente tem uma história que acomete todo o Nordeste, uma história de coronelismo, é assim que a gente chama. Sim. A nossa tradição política de oligarquias, de famílias que se perpetuam no poder. E sim, hoje aqui está os Ferreiras Gomes, né? Que é liderado pelo Ciro Gomes, ex-candidato à presidência da República no ano de 2018. Bastante conhecida figura. Isso. E eu tenho que estar aqui forrando o pano de fundo com a questão política. E, inclusive, o Ciro Gomes sentou em 2018 com o Partido Comunista Chinês aqui, o Partido Comunista apresentou o Ciro Gomes como o seu candidato apoiado à presidência da República, como se a China tivesse legitimidade para interferir no... Para endossar um candidato no Brasil. Endossar um candidato que receberia um poder que não vem da China, mas um poder que vem da gente. Mas o Ciro, ontem, em uma live, o Ciro disse o seguinte: olha, nós vamos prender esse pessoal que insistir em fazer carreatas, manifestações políticas, no caso, que são manifestações políticas que estão acontecendo em forma de carreata ao presidente da República, e ele estava dizendo que a gente ia prender todos. E foi o que aconteceu em Fortaleza, foram impedidos a carreata. Sim. Mas ele acrescenta dizendo: da mesma forma, pastores e padres, nós vamos
prender pastor e padre que insista em desobedecer aos nossos decretos. Então, Sim. a fala, né, é uma fala difícil de aceitar, aliás, inaceitável pela posição do Estado e da igreja. Alguém pode prender padre ou prender pastor nessa questão, Jean? De modo nenhum, isso é um abuso de autoridade. Não é autoridade, no caso, porque não é uma autoridade constituída falando, né? O Ciro Gomes, ele é uma personagem público, mas como você bem disse, e aí a sua leitura é a leitura autorizada para nós entendermos isso, afinal de contas você conhece bem aí a política cearense, então se um dos Gomes fala, imagino que fale por todos os Gomes, né? Pelos mandatários ou não mandatários. Então, o que acontece? Eles fizeram um decreto 33.519 no dia 19 de março. E esse decreto foi um decreto de intensificação das medidas para enfrentamento da infecção do coronavírus. Tá? Muito bem. É notório que o Ceará está tendo uma espiral crescente, ascendente, no número de casos registrados. Né? Então, mais do que o Rio Grande do Sul, que teoricamente é um estado com bastante atenção, porque nós somos o estado com mais idosos e, portanto, com um grupo de risco maior. Mas, para aumentar o arroxo, vamos dizer assim, ou como estão se chamando de isolamento horizontal, né, em que se busca o isolamento social de todas as pessoas, independentemente de estarem no grupo de risco ou não, no artigo 1º, então, eles intensificaram as medidas do decreto anterior, que era o 33.510 do dia 16 de março, e fizeram o seguinte, dizendo que, por 10 dias, a partir da 0 hora do dia 20 de março de 2020, passível e prorrogável, né, como foi, o funcionamento, então, no inciso 2º, templos, igrejas e demais instituições religiosas. Com essa fala muito fina, ou seja, é interrompido, é suspenso, né, o funcionamento de igrejas, criou-se, então, na interpretação do agente público, uma via de que o simples fato de haver alguém dentro do templo é uma violação ao decreto, certo? E que, por isso, então, estaria em desacordo. Agora, prender é uma prerrogativa da polícia judiciária para quem está em flagrante delito criminal. E uma equipe de religiosos que está transmitindo online um culto está fazendo qualquer coisa menos cometendo um crime. Portanto, o ato arbitrário de fazer, como eu imagino que o que aconteceu aí foi, inclusive, a interrupção de um culto, né? Foi a interrupção do culto online que estava acontecendo, né? Isso. Essa interrupção, ela é totalmente descabida, ela é um abuso de autoridade. O culto, ele é inviolável. Para vocês terem uma ideia, teve uma situação na Holanda, um tempo atrás, Priscila, que tinha uma família de refugiados que não conseguiu autorização do governo holandês para ficar no país lá. E eles estavam abrigados dentro de uma igreja. Sabe o que a igreja fez? A igreja ficou funcionando num culto ininterrupto de 1 mês. Uau! Durante 1 mês inteiro, a igreja ficou fazendo culto. Por quê? Porque o recinto do templo é inviolável enquanto o culto está acontecendo. Uau! E isso criou lá uma comoção que pôde fazer com que eles fossem aceitos. Então, e no Brasil, funciona da mesma forma. O recinto do templo é inviolável. A não ser que houvesse uma flagrante aglomeração de pessoas, que é o que está em desacordo com todas as orientações da Organização Mundial da Saúde e também das autoridades nacionais a respeito do combate do coronavírus, não existe nenhum argumento que permita imaginar que se pode sair por aí falando grosso, como é conhecido esse personagem brasileiro, né, para dizer que vai prender pastor e padre que estiver em desacordo com o decreto estadual. Aconteceu aqui, doutor Jean,
há 2 semanas atrás, esses dois fatos que eu falei sobre a interrupção do culto online foi agora esse final de semana, há uma semana atrás. Sim. E há 2 semanas atrás, na região metropolitana de Fortaleza, numa região chamada Palpina, um pastor foi preso por estar em uma igreja. Ele tinha um templo grande, mas ele tinha 40 pessoas reunidas naquele templo. Sim. Ele foi preso. Eu acho que eu tenho segurança de que essa prisão é uma prisão arbitrária, de que, inclusive, ele deve mover uma ação judicial contra o Estado, porque isso é uma afronta ao seu direito pessoal, subjetivo, de expressão religiosa, ainda mais como ministro religioso, e mais do que isso é uma afronta a um dos pilares da democracia brasileira. A liberdade religiosa, ela é um pilar da democracia. E a prova disso é exatamente o que está acontecendo no Ceará. Porque a liberdade religiosa, a liberdade de consciência religiosa, ela vai muito além da liberdade de culto. Liberdade de culto, ela é uma espécie da liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela está lá como a liberdade de consciência religiosa, a liberdade de expressão religiosa, a liberdade de reunião, e essa expressão, então, de reunião para uma prática privada ou pública, né? E, por fim, a liberdade de organização, que é ali a liberdade de autodeterminação, de se abrir uma igreja, de se um grupo religioso, uma comunidade de fé, poder se reunir em torno de um determinado culto e se organizar dessa maneira. O que nós entendemos é que a liberdade de culto, com aglomeração, está, nesse momento, restrita por conta do combate ao coronavírus. Agora, a liberdade de expressão religiosa, a liberdade de organização religiosa e, inclusive, o serviço religioso feito pelos ministros de forma online ou o atendimento espiritual de pessoas que precisam de um atendimento espiritual, assim como o ministro Mandetta fala que o coronavírus não diminui os infartos, as apendicites e os outros problemas de saúde que as pessoas têm, e por isso que nós temos que ter inteligência para fazer um combate correto a respeito desse assunto. As necessidades da alma, elas continuam também, na verdade se agravam. E por conta disso, e por esse espírito inclusive, é que o decreto presidencial 10.292 foi feito, tornando as atividades religiosas, reconhecendo como um serviço essencial, como uma atividade essencial para fins de cumprimento da Lei 13.979, de 6 de fevereiro, que é a Lei Federal do Combate. Pronto, daqui a pouquinho eu vou querer que você explique o que é essa atividade essencial. Beleza. Mas antes, eu estou vendo aqui algumas dúvidas, tá? De pessoal que está comentando Sim. E participando aqui. Uma, eu sei que não é o nome dela, mas o perfil de Instagram que ela usa é Laqueadura Sem Filhos, sim. Eu percebo que ela tá confundindo alguns pontos que talvez outras pessoas possam estar confundindo, e é a nossa oportunidade de esclarecer. Claro. O pastor que teve há 2 semanas atrás, tinha pessoas dentro do templo, sim. O que tinha 40 pessoas no templo foi preso. O doutor Jean Regina está dizendo que essa prisão é, sim, arbitrária, muito embora exista o decreto. E há 1 semana atrás... Até porque o decreto, desculpa, Priscila, ele nominava que o máximo de lotação era de 100 pessoas. Exatamente. E 1 semana atrás, 2 pastores, inclusive um está agora nos assistindo, ele está aqui, o pastor Wagner Gaspar, tá? Boa noite, pastor Wagner, seja bem-vindo. Pastor Wagner está aqui, 2 pastores, pastor Wagner Gaspar e pastor Márcio Prado. Eles tiveram o culto interrompido, eles têm templos razoavelmente bem espaçosos, e eles estavam apenas com a equipe de transmissão online e a equipe da programação da igreja, uma equipe que talvez fosse de 9 ou 10 pessoas em um templo grande, trabalhando para a transmissão online, e esses 2 pastores tiveram o culto interrompido. Eu espero ter te ajudado a entender melhor, tá? O Tiago Dantas também está falando que o que aconteceu aí foi um crime de desobediência, que efetivamente pode acontecer. Na verdade, existem vários tipos penais que dá para enquadrar uma eventual situação aí do coronavírus. Tem muita situação que pode acontecer, inclusive por isso essa tua disposição de a gente conversar é tão importante, Priscila, porque
nós precisamos realmente, além de alertar o povo, as igrejas também têm que ter a correta noção das coisas que estão acontecendo. Mas ele está dizendo que é uma situação excepcional, realmente é, e que 40 pessoas é assim uma aglomeração. Bom, 40 pessoas é uma aglomeração dependendo do tamanho do espaço, né? E também dependendo do que a legislação está dizendo. E nesse momento que aconteceu isso, existia um decreto dizendo que eram 100 pessoas o máximo de aglomeração que poderia acontecer. Né? O Lucas Castro, você quer completar? Não, é isso aí. O Lucas Castro está fazendo uma pergunta que eu acho que é a pergunta base de todo o nosso live. Ele está dizendo o seguinte: é possível que um decreto estadual promova essas graves restrições à liberdade religiosa, tendo em vista que trata-se de um direito fundamental? Só antes, para falar que o Thiago disse que acabou a aula dele, estava dando uma aula agora, online também, acabou de entrar aqui também, e um oi para o Jeová Júnior, nosso diretor do IBDR lá de Brasília. Então eu quero aproveitar e cumprimentar aqui o pastor Asaías Bezerra, do Canidezinho, que também está nos assistindo. Legal, olá, pastor. Bom, o que acontece? Vamos voltar então agora para a lei federal. Por conta da necessidade de fazer o enfrentamento do coronavírus, o Congresso Nacional editou uma lei, votou uma lei, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, que é a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Essa lei estabelece que, diante da calamidade pública que se encontra o país por conta da necessidade de combater o coronavírus, medidas excepcionais, inclusive de restrição de direitos, elas podem acontecer e elas podem ser promovidas pelas autoridades. E aí, quando ele está dizendo pelas autoridades, como é uma lei nacional, ela está estendendo essa competência para estados e municípios dentro da nossa federação tripartite, certo? E essas medidas podem incluir isolamento, quarentena e outras medidas compulsórias, inclusive, de acordo com critérios técnicos, de acordo com várias normativas que nós todos estamos vendo diariamente acontecendo e sucedendo no Brasil. Ocorre que, e aí entrando no cerne da questão, inclusive nós temos que ver o período em que aconteceu essa situação, se foi pós ou depois ou antes da suspensão do decreto do presidente. Lá no artigo 3º, onde consta todo o rol de restrições, existe um parágrafo, que é o parágrafo 8º, e no parágrafo 8º diz lá o seguinte, que essas medidas, essas restrições, quando aplicadas, terão resguardados os serviços públicos essenciais e outras atividades também essenciais. Serviços públicos e atividades essenciais. E no parágrafo 9º, diz que o presidente da República, mediante decreto, irá dizer quais são esses serviços públicos e atividades essenciais. E o presidente começou a fazer decretos. E o último que ele fez foi o decreto 10.292, do dia 25, publicado no dia 26 de março, em que ele colocou as lotéricas. Inclusive é interessante notar que no decreto do Ceará as lotéricas já estavam excepcionadas. E isso é interessante de ver, porque é óbvio que em um estado grande como o Ceará, bem espaçado, precisa ter as lotéricas como pontos de apoio para que os serviços essenciais possam chegar à população, certo? Excepcionava ali. Mas então o decreto nacional presidencial excetuava as lotéricas e colocava então as igrejas, as atividades religiosas como serviço essencial. Qual era o objetivo disso? Era prevenir exatamente esse tipo de achaque político feito como o que aconteceu no Ceará. Né? Porque era exatamente para mostrar o seguinte, não deve haver aglomeração. Por quê? Porque lá no decreto, inclusive, diz que tem que estar respeitadas as normas do Ministério da Saúde. Então não deve haver aglomeração, deve restringir o direito de culto. Porém, as igrejas elas têm que ficar abertas. As igrejas são necessárias nesse momento. Hoje, no dia de hoje, na coletiva interministerial, inclusive, que foi feita no Palácio do Planalto,
com vários ministros aí que estão coordenando um plano de ação conjunto agora para que a comunicação possa sair da mesma fonte. O ministro Mandetta de novo disse: igrejas não precisam fechar, igrejas não devem fechar, só não aglomerem. E para manter a sua igreja aberta, também garantam que haja as medidas sanitárias necessárias. Então, este decreto lastreia corretamente a lei federal, que, por sua vez, está acima desses decretos estaduais e decretos municipais. Que neste momento, e o Dr. Tiago Dantas também coloca aí no seu comentário, está suspenso por conta de uma ação judicial que corre na primeira vara federal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Está tendo uma grande briga jurídica. Houve, então, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, pedindo a suspensão desse decreto, com o incrível argumento, vereadora Priscila, de que o presidente, ao fazer o seu decreto, descumpriu uma lei de 1989, que ali coloca, então, quais seriam os critérios para os serviços essenciais. E qual é a lei? É a lei de greve. Está lá no... essa sua expressão aí, eu acho que é a expressão correta mesmo. Né? Ele simplesmente, e o mais engraçado é que o juiz acatou, né? A lei 7783 de 89, que estabelece a lei de greve, que ali coloca quais são os serviços essenciais que tem que respeitar e acontecer, embora possa acontecer uma greve. E pegou essa lei como sendo ela o único critério legal para se estabelecer um serviço público essencial. Ou seja, é o famoso jus esperneandi, né, que no Brasil funciona tão bem quando a galera é todo mundo amigo, quando todo mundo bate palma junto um para o outro, escreve artigo científico por aí e fica tudo por isso mesmo. Então, lá em Duque de Caxias aconteceu essa situação, o juiz acatou. Então, assim, um jogo assim do tipo jogo de compadre, né? O Ministério Público jogou a ação, no mesmo dia, uma ação dessa foi já concedida liminar, e agora está havendo duas brigas, inclusive, uma ação que aconteceu aí no Ceará, desculpem o juridiquês, mas é importante a gente pontuar isso, né? Junto com essa ação civil pública, um pessoal no Santa Catarina entrou com uma ação popular em Chapecó, pedindo a mesma coisa, fechamento das igrejas. E aí, no Ceará, também entraram com uma ação popular, pedindo o fechamento das igrejas. Só que como uma entrou primeiro, então todos os processos devem ir para a que entrou primeiro. E agora está aí a briga. Fica Chapecó discutindo o assunto e Duque de Caxias discutindo em paralelo, certo? Enquanto isso, o decreto presidencial está suspenso. Enquanto isso, como está suspenso, valem os decretos estaduais e municipais, vírgula, desde que não afrontem princípios superiores a eles, normas superiores a eles. E um decreto estadual que simplesmente fecha, suspende, lacra, veda o uso de um templo completamente, está em absoluto desalinho com o princípio fundamental do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Sim. Assistência espiritual é um direito fundamental. Doutor Jean, eu vou ler a pergunta, o comentário da Edna, porque eu acredito que muita gente talvez pense como a Edna, às vezes até por uma ingenuidade. Porque ela diz assim: seria bom se mais líderes... Não, desculpa. É a Carla Ferreira. A Carla Ferreira, ela diz assim, ó: eu concordo com a igreja fechada por um tempo, até porque a igreja somos nós, né? Esse, teologicamente, né? A gente vê que sim, nós somos a igreja. Agora, eu queria que você falasse sobre os perigos jurídicos da nossa permissividade. Os perigos jurídicos quando a gente baixa a cabeça para que outro poder venha querer ditar normas da igreja. O que você fala sobre o perigo da permissividade? Exato. Bom,
É isso aí. A gente tem que sempre lembrar que nós estamos falando em campos distintos, né? O campo espiritual, e exatamente o que ela vai falar, permite que a gente possa se ver como igreja em qualquer lugar. A igreja está além do prédio físico, embora, e olha só, embora para algumas religiões o recinto do templo é sagrado. Sagrado no sentido de é só ali que funciona, é só ali que o ritual ele agrada à divindade. É só ali que funciona o sacramento. Se não for naquele lugar sagrado que foi dedicado e foi feito para ser o templo, não funciona. Né? Vamos pensar, por exemplo, nos judeus. Os judeus de todas as gerações após a destruição do templo, eles passam toda a sua vida lamentando a destruição do templo, porque só tendo um templo é que poderia ter os ritos sagrados. Então vejam como isso é forte de nós notarmos agora também nesse caso. O fechamento indiscriminado de um templo é uma afronta a um direito fundamental. Então nós não estamos fazendo aqui uma ponderação de direitos. Ah, gente, mas tem que fechar porque o povo não aprende sozinho. Isso é o Estado querendo viver a tua vida por ti. Isso não funciona assim. Não na regra do Estado democrático. O Estado democrático de direito, ele funciona, tem regras, essas regras são escritas e nós obedecemos essas regras escritas. E elas têm uma hierarquia de normas. Então, é natural que nós não estejamos falando aqui da igreja corpo de Cristo, da igreja espiritual. Nós estamos falando aqui da organização religiosa, uma entidade que vive no corpo, na comunidade política brasileira, que é reconhecida pela Constituição e que a Constituição garante e veda à administração pública da União, dos Estados e dos municípios a criação de embaraços ao seu funcionamento. Então, se isso está lá no artigo 19, inciso 1º da Constituição, e isso não, se fosse para relativizar em tempos de pandemia, teria um outro inciso dizendo, em caso de pandemia, o inciso 1º fica relativizado. Não, é uma pedra fundamental sobre a qual se erguem outras pedras. Então, nós estamos falando aqui sobre a necessidade de entendermos que a liberdade religiosa é um fator de limitação do Estado. Um Estado que consegue passar por cima da liberdade de crer, consegue passar por cima de qualquer coisa, Priscila. E é essa a liberdade que nós temos que manter e garantir no Brasil. De novo, nós temos que lembrar de novo, nós não estamos falando aqui sobre ser irresponsável e deixar a igreja aberta aglomerando gente. Isso não pode acontecer, isso não é razoável, certo? Agora, o que é razoável, o que não é razoável também e que não busca o bem comum é um decreto estadual dizer sumariamente que as igrejas estão fechadas. Isso acaba com isso destrói, inclusive, a esperança das pessoas que estão lá naquela igreja, que querem ver a sua igreja, o recinto do seu templo, do qual tem saudade, num culto online, que querem poder imaginar, mesmo que não possam, que estejam na sua casa, mas a igreja está lá aberta e o pastor está lá orando por ela e orando pelos governantes e pelo Estado e pelo mundo. Então é esse o grande ponto de nós não relativizarmos a liberdade religiosa, nós agirmos com a prudência necessária, mas nós agirmos também com a firmeza de mantermos os princípios basilares da democracia funcionando, porque o coronavírus vai embora, mas ele vai embora e ele vai deixar um rastro de destruição institucional no Brasil. E isto, no Brasil e no mundo ocidental, a Europa está assim também, está muito difícil. Só que lá na Europa a igreja ela era desprezada até agora, sempre foi desprezada. Vocês vejam que é esse o ponto. As pessoas estão falando de ética e está todo mundo assustado justamente porque faltaram os valores morais que o Estado não pode prover. O Estado não consegue dizer o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. A igreja consegue. E este é o ponto fulcral de nós mantermos a rigidez do sistema constitucional de liberdade religiosa. Jean, ficou para muita gente uma dúvida que eu acho que você poderia repetir de uma forma talvez mais clara sobre como a lei da greve Sim. afetaria as igrejas. Ela não afeta, certo?
antes de você explicar, eu queria que tem muita gente aqui online participando. Tem bastante gente mesmo, estou muito feliz. Eu queria aqui registrar a audiência do pastor Isaac Girão, de Morada Nova, que é o interior do Ceará. Muito bom, pastor, seja bem-vindo. Albuquerque, da Assembleia de Deus Montese, pastor Wellington, de Novo Oriente, a pastora Nayara Prado, da Igreja de Deus no Brasil, o apóstolo Mardônio, do Ministério Kadosh, a Conceição e o Rubinho, o Ismael Cordeiro, de Massapê, pastor na cidade, e também o Samir Jorge e a Raquel de Salitre, que está aqui com a gente. Então, umas 4 pessoas tiveram dúvida sobre a questão de como a lei da greve pode ser... Na verdade, eu falei muito rápido, né? Então, o que acontece? O Ministério Público não tinha argumento jurídico para conseguir bater nesse decreto. Porque o decreto do presidente, diferente dos outros decretos que estão acontecendo aí, o decreto, ele como é uma ordem expressa, o decreto é uma canetada do chefe do Poder Executivo, seja no âmbito municipal, no estadual ou no federal. Porque ele não tem um processo legislativo, ele não passa lá pelo Poder Legislativo, é muito perigoso você dar poder demais para alguém só, certo? Existe um grande filósofo, na verdade um grande político do fim do século XIX, que era o Lord Acton, um parlamentar inglês, que ficou muito famoso por uma frase. Ele dizia: o poder tende a corromper. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, por conta disso, o princípio democrático também, ele reparte os poderes, ele diminui a carga de poder que um só pode ter. Portanto, os decretos têm uma ação limitada. Eles não podem legislar isoladamente sobre as coisas. Tanto é que os decretos de decretação de emergência e de calamidade pública, eles têm que ser aprovados pelo parlamento, em cada esfera. E eles também estão em linha com uma lei nacional, que é aquela lei que eu falei para vocês, a 13.979. Certo? Muito bem. Como o presidente usou o expediente do decreto para falar sobre esse assunto, e esse decreto está ligado àquela lei, eu só poderia brigar com o presidente usando outra lei. E qual foi a lei escolhida? Foi a lei de greve, que não guarda absolutamente nenhuma relação com o tema que nós estamos vivenciando hoje. Não tem nada a ver eu usar a lei de greve para tentar justificar uma determinada medida que foi feita. Então, o que o Ministério Público fez? Ele deu uma de João sem braço. Vocês usam essa expressão aí lá no Ceará também? Sim. A gente usa bastante aqui. Deu uma de João sem braço. Ou seja, como lei está acima de decreto, eu vou dizer que ele descumpriu uma lei e o decreto é inferior, portanto, tem que suspender o decreto. Só que, em vez de ele falar uma lei, se tivesse uma, que fosse uma lei razoável, não, ele pegou a única lei que eles conseguiram achar que tinha alguma coisa a ver com serviço essencial, paralisação de atividades, que era a lei de greve. E eles colocaram a lei de greve e o juiz aceitou. E aí está fazendo essa bagunça toda. Então, na verdade, a impressão que a gente tem, e a gente não gosta disso, existe na comunidade jurídica, existe uma discussão muito grande sobre o ativismo judicial, que é muito perigoso, porque o poder judiciário ele é um poder reativo, ele é o poder que modera a disputa entre executivo, legislativo e também, inclusive, entre os diferentes grupos de pressão que atuam nas esferas de poder. Agora, quando o judiciário começa a tomar atitudes afirmativas, criar políticas afirmativas, aí a gente está diante de um problema sério, né? E é isso que parece que acontece aqui. Parece que é um jogo de cartas marcadas, em que o MPF, o Ministério Público Federal, entra com a ação civil pública, o juiz dá a liminar no mesmo dia e a narrativa começa a cobrir o país. Porque é em rastilho de pólvora, né, como isso foi pipocando. Isso aconteceu tanto que, pra você ter uma ideia, Priscila, aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite tinha editado um decreto dizendo o seguinte, que as igrejas poderiam naturalmente abrir seus templos e não poderiam haver aglomerações que representassem mais de 25% do espaço do templo. Ou seja, se eu tenho um templo para 1.000,
eu poderia pôr 250 pessoas. Olha só. Aí, como aconteceu essa ação judicial, no dia seguinte, o governo do estado teve que editar um novo decreto dizendo, considerando a liminar que suspendeu o decreto do presidente, volta o decreto anterior, ou eu edito um novo decreto agora dizendo que são só 30 pessoas que podem entrar por tempo. Né? Então, esses efeitos estão acontecendo no Brasil inteiro. E aí o Ceará é diferente porque aí já estavam suspendendo completamente o uso do templo, isso é totalmente arbitrário, e o judiciário tem que conhecer medidas para poder coibir isso. Então, para terminar o raciocínio aqui e resumir, lei de greve, gente, não tem nada a ver com a paçoca, não tem absolutamente nada a ver com o tema do combate do coronavírus, foi uma desculpa para que essa ação pudesse acontecer. Gente, Jean, eu acredito que assim, mexeu tanto com todo mundo ver esses dois pastores passando por tudo isso aqui em Fortaleza, Tenho que eu certeza. acho que esse é o motivo de tantos pastores que estão aqui acompanhando a nossa live, né? Agora mesmo chegou aqui com a gente a pastora Gemima, da Igreja Reino, Boa noite, Carlos pastor. Alberto, o Carlos Alberto é de Guaraciaba, a Luiziane de Jijoca, o pastor Roberto de Horizonte, o Boa pastor noite, gente. Luciano, da Nova Maraponga, o Josifran, o Samuel Trindade, o pastor Que legal. Marcos e Canidé, e o pastor Wagner Gaspar, que foi a pessoa que viveu isso tudo, né? Sim. O pastor Wagner Gaspar, ele faz parte de a igreja dele é num bairro aqui chamado Vila Manuel Sátiro, e ele viveu, para quem chegou agora, a igreja dele foi interrompida, ele estava lá gravando live com uma pequena equipe de apoio, e ele teve que parar o culto para não impedido de transmitir online. E ele está perguntando, o pastor Wagner está perguntando, ele como pastor, ele pode processar o Estado? Claro que pode. Deve procurar aí um advogado da sua confiança e entrar com uma ação indenizatória contra o Estado. Pode, tanto no seu nome pessoal, quanto a igreja que representa, porque, afinal de contas, ele pessoalmente foi agredido nos seus direitos, mas a comunidade religiosa que ele representa também foi. Né? Aí, inclusive, membros poderiam fazer isso também. E é isso que o pessoal não se dá conta. Né, de que a igreja é organização religiosa, mas ela é uma comunidade de fiéis. Então, todo mundo que se sentiu agredido no seu direito público subjetivo de adorar a Deus dentro das possibilidades que seria num culto online, que foi interrompido arbitrariamente no meio da celebração, nem para terem a gentileza de esperar, gentileza não, respeito à lei, de esperar o final da celebração para daí, então, fazer a sua abordagem, a autuação, seja lá o que fosse, mas não prender pastor. Isso é ridículo, né? Isso está completamente fora de questão. É por isso, Priscila, é por conta disso que você sabe da nossa militância, né? De 16 anos trabalhando com igrejas no Brasil inteiro. Esse trabalho que nós desenvolvemos, que nos levou a escrever o nosso livro, que está hoje na sua 3ª edição, graças a Deus, Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, editado hoje pela editora Vida Nova, e inclusive que nos levou a criar o primeiro curso online de direito religioso no Brasil. Olha que maravilha! Né? Que é justamente curso online para que você possa, como líder religioso, como advogado de igreja, se você pensa em ser advogado de igreja ou como líder religioso, conhecer qual é a força legal do direito em relação ao fenômeno religioso. Né? Se você quiser conhecer lá no direitoreligioso.com.br, você vai entender bastante da nossa militância aqui. E o que está acontecendo no Ceará, e está acontecendo em outros lugares, você viu aquela missa lá no Centro-Oeste, uma missa anglicana, que também chegou o fiscal da prefeitura no meio da missa lá e tinha 2.000 pessoas assistindo a transmissão, né? E o ministro religioso, com muita ousadia, intrepidez e elegância, jogou toda a Constituição em cima do fiscal da prefeitura lá, que ficou sem pai nem mãe, né? Mas foi autuado, vai ter problemas. Então isso vai acontecer aí ao longo dos próximos meses. O que tem que acontecer, Priscila? A igreja tem que se levantar. A igreja não pode aceitar cabresto. A igreja está acima do cabresto. Então agora a gente vai para o finalmente. Isso. Né? O Tiago Dantas está aqui dizendo o seguinte: o decreto
infelizmente, né, diz Sim, que as igrejas não devem funcionar. E para sim. ele, isso significa fechar mesmo. Sim, pelo que nós entendemos da situação que aconteceu prática aí, é a interpretação que o governo está dando, o poder público está Então, dando. então, por Então, o que exemplo, vai as acontecer? igrejas que se mantêm abertas, por exemplo, para receber cesta básica, montar cestas básicas e dar para a comunidade com fome, essa igreja também tem que ser fechada. Ela não pode fazer essa atividade também. Pela redação e pela interpretação estreita que o governo está dando, ela está passível de autuação. E aí a pergunta, o que os pastores do Ceará, diante disso, né? O que eles podem fazer, né, É. diante disso? Bom, primeiramente, nós temos aí a necessidade de... nós temos vamos pensar, são 3 caminhos, tá, Priscila? O primeiro caminho, que é o caminho mais rápido, seria o caminho político. Seria o caminho de a coletividade das organizações religiosas do Estado sensibilizarem o governo para que haja uma racionalidade nesse decreto, né, para que haja um novo decreto e que nesse novo decreto as organizações religiosas pudessem funcionar dentro dos parâmetros do Ministério da Saúde, ou seja, limitando a aglomeração, mas não fechando indiscriminadamente o templo. Isso é um absurdo. Bom, se essa via política ela não for possível, então resta 2 possibilidades. A primeira é uma reversão do decreto da liminar que suspendeu o decreto presidencial. Havendo essa reversão, que nesse momento existe um pedido de suspensão da liminar perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro, feito pela Advocacia Geral da União. Se houver o desembargador lá de relator, de plantão, ele acolher os argumentos da Advocacia Geral da União e mandar suspender os efeitos da liminar, o decreto presidencial volta. Com o decreto presidencial voltando, automaticamente está derrogado este trecho do decreto estadual. Porque daí existe a Então, lei. nesse aspecto, se nós quisermos voltar a ter a liberdade de voltar às atividades da igreja obedecendo Os todos os critérios impostos do pelo Ministério. Ministério da Saúde, Exato. nós temos que torcer para que o decreto do presidente Sim. seja acatado novamente. Ou a terceira via, que é individualmente buscar o judiciário através de uma ação judicial, que é uma via também bastante estreita, que é o mandado de segurança, para que haja, e aí nesse caso vai ser casos que se apliquem individualmente a cada, como nós chamamos de impetrante, né? Cada igreja que resolver ingressar no juízo, para que, no seu caso, o judiciário analise e declare a invalidade, a anulação daquele trecho do decreto para o seu caso concreto. Ou seja, uma via difícil, morosa até que não, mas porque o judiciário hoje, o judiciário federal especificamente, judiciário eletrônico e bem ágil, mas uma via bastante difícil, mas sinceramente é algo que o brasileiro deveria começar a fazer, você sabe, Priscila? A gente fica muito nessa coisa do vamos torcer o que a autoridade do dia vai fazer e vai ditar sobre as nossas vidas. Mas a igreja ela tem que tomar posição. E ela só vai poder tomar posição e ela vai sentar na mesa, a gente fala assim, sentar na mesa dos adultos, você tem que bancar as suas posições. E isso significa também os pastores se sensibilizarem de que a vida mudou e que a partir de agora vai ter que ter um acompanhamento administrativo, jurídico um pouco mais próximo da liderança da igreja. E isso implica dizer também que, nesses casos, vai ter que se ingressar no judiciário com um mandado de segurança, que pode ser aceito, que pode ser negado. Se for negado, tem o Tribunal Regional Federal. Se for negado, tem o Superior Tribunal de Justiça. Se for negado, tem o STF. Para que se pontue essa situação, para que fique clara a necessidade de nós buscarmos para os nossos direitos. Então, existem essas 3 vias possíveis hoje. E a quarta é a desobediência. E aí tá o... Nós não vamos... eu acho que aí tem a nossa responsabilidade de nós não espiritualizarmos essa matéria
essa demanda, porque eu já ouvi muita gente dizer isso, né, nesse caso específico, que, não, então importa mais obedecer a Deus do que aos homens, então eu vou partir para a desobediência. Não é por aí. Não é assim que os cristãos são conhecidos, pelo contrário, os cristãos são conhecidos como pessoas de ordem e decência, pessoas que buscam o bem de todos e que não devem nada a ninguém a não ser o amor, né? Então, por conta disso, é um ato de amor a gente jogar dentro das regras. E é um ato de amor a gente fechar os cultos, e é um ato de amor a gente, inclusive, buscar o judiciário para manter as igrejas abertas. Muito importante todos esses esclarecimentos. Nós estamos agora com 160 pessoas nos acompanhando simultaneamente. Eu queria aproveitar a oportunidade, quando você fala da primeira via, que é a via política, numa tentativa de comover, né, o executivo, nesse sentido, o governador. Então, gente, eu queria informar para vocês que eu recebi informação do presidente da ORMES, da Ordem dos Ministros Evangélicos do Ceará, o pastor Paixão, de que já houve isso antes mesmo do decreto. Antes do governador preparar o seu decreto, o presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Ceará enviou para o governador as suas observações, as suas sugestões e ponderações daquilo que poderia ser equilibrado no sentido de proteger vidas, mas também sem censurar tão severamente as igrejas. E não foi acatado pelo nosso governador Camilo Santana. Sim. A segunda coisa é sobre esse conceito de aglomeração. Olha só o que está acontecendo, doutor Jean. O nosso governador Camilo Santana, do PT, ele divulgou um edital para artistas fazerem sua transmissão online, né? De graça, claro, imagina. Shows e manifestações artísticas. E ele irá destinar R$1 milhão para os artistas fazerem essa transmissão online de espetáculos, shows e manifestações artísticas. Ou seja, o artista pode reunir uma equipe para fazer a transmissão online e ganha dinheiro público meu e seu para isso. Mas os pastores que voluntariamente quiserem fazer a transmissão online com a sua equipe, eles serão punidos. Sim. Olha o que está acontecendo no nosso estado do Ceará. Está acontecendo. E agora eu trago um perigo. Sugiro a advogados cearenses que ingressem com uma ação popular para evitar esse disparate. A ação popular existe para isso. Qualquer um do povo pode ingressar com essa ação, pedindo ao judiciário que não permita que o Estado torre dinheiro público com coisas como essa, num momento em que todos estão sabendo de que depois que a primeira onda, que for a onda do vírus, for embora, a segunda vai ser realmente a ressaca, que vai ser a recessão econômica. O Brasil e o mundo estão diante de um processo que vai realmente jogar a gente na lona e destinar R$1 milhão de um governo estadual, que depois vai pedir passar o chapéu em Brasília, porque tá sempre quebrado, para esse tipo de situação, e numa afronta tão direta, inclusive, a manifestação religiosa, isso aí cabe ação popular. Olha só, uma coisa que me preocupou, doutor Jean, porque hoje eu recebi essa notícia, inclusive, do assessor parlamentar do deputado federal, o Diego Garcia. Eu recebi do doutor Francisco a informação que na Bahia o governador lançou, acho que foi decreto, aonde ele punia pessoas que pregassem contra a quarentena. Certo? Então, veja só, o pastor que for pregar sobre a volta da reunião dos cultos, por exemplo, daqui a alguns dias, nós vamos começar a estar falando sobre voltar de alguma maneira. Os pastores que começarem a pregar sobre o retorno da igreja, ainda que seja de forma gradual, ainda que seja de forma moderada, mas que volte o funcionamento da igreja, no caso da Bahia, então esse pastor poderá também ser enquadrado nesse decreto de ser ele punido por estar pregando contra a quarentena? Aí é aquela coisa, né, Priscila? A gente precisa, advogado é que nem pianista que sem partitura não toca nada, né? Obviamente tem que conhecer o texto desse decreto para poder dizer assim, para cravar. Mas uma coisa é certa, punir de maneira
arbitrária, discricionária, de qualquer forma, essas interpretações rasas que fazem, ou estreitas, melhor dizendo, estreitas que fazem dessas normas, elas são passíveis de correção no judiciário. O judiciário existe aí como instância da democracia. Então a gente não tem que ter medo. Nosso povo, o povo das igrejas não tem que ter medo. Tem que continuar cumprindo a sua missão, né, e cumprindo a sua missão de buscar o bem comum. Ou seja, buscar pregar o evangelho, falar sobre as coisas que tem que falar, sem medo nenhum. E se houver algum tipo de repressão, buscar amparo jurídico e buscar o judiciário. Porque sabe o que vai acontecer? Se um processinho, 2 processinhos, 3 processinhos chegarem, não vai fazer muito barulho. Agora, imagina se começar uma onda de processos de pastores e de membros dentro do judiciário contra esse tipo de abuso de arbitrariedade. O poder vai ter que conversar de maneira diferente. É assim que funciona. Né? A gente sabe disso, que a democracia funciona dessa forma, mesmo a justiça, que é técnica e teoricamente meio científica, e parece assim, mas na verdade são todos seres humanos que são passíveis das mesmas inclinações e também são suscetíveis às mesmas inclinações, certo? Então, no caso da Bahia, é um absurdo se houver algum tipo de interpretação de punir uma pregação que fale sobre a volta da quarentena dentro dos ditames que estejam alinhados aí com as próprias determinações do Ministério da Saúde. O ministro Mandetta, de novo, falou hoje que não existe um lockdown nacional. Existem situações que são mais graves, caso a caso. Ou seja, o que vale para o Ceará, a situação específica do Ceará pode não ser a mesma do Tocantins, que pode ser diferente da do Acre, que é diferente da Bahia, diferente do Rio Grande do Sul. Então, tem que se levar em consideração o momento que cada estado está em termos de contágio, em termos de curva ascendente de infecção, de mortes, enfim, para que se tenham medidas que sejam adequadas à situação local. Então, Jean, o Gabriel está perguntando sobre a fonte do qual eu falo do programa do governador sobre dinheiro para os artistas transmitirem online. Essa fonte você encontra no meu Instagram, tá bem? O penúltimo post é sobre isso e lá tem a fonte, o link, você pode olhar. O Krigner está nos assistindo. O Krigner faz parte da Igreja do Monte Sião. Teófilo Hayashi, Lucas Hayashi. Olha aí, que legal. O Krigner está com a gente. Bacana. O pastor Tiago Pinheiro também está conosco. O pastor Edvaldo. E eu queria que você... O pastor Reginaldo Rolim, da Atalaia do Deus Vivo. E eu acredito que a gente pode finalizar, Jean, falando um pouco sobre que conselho dar para os pastores hoje, que estão nesse momento de muita pressão, e ao mesmo tempo tendo que manter o equilíbrio, a racionalidade e a instrução certa para agirem. Então, que tipo de conselho você daria em todos os aspectos para os líderes religiosos? Bom, e advogados de igrejas, né? Eu acho o seguinte, gente. Nós estamos diante de uma situação inédita na geração anterior. Faz 103 anos da última pandemia mundial. Todos os líderes estão falando que esse é o problema mais grave que a humanidade enfrenta desde das 2 grandes guerras. Nós estamos, então... E é a primeira vez que acontece um conflito global, nesse caso um conflito biológico, contra um inimigo invisível e num ambiente em que tanto a economia quanto as pessoas todas estão conectadas. Então é natural que haja muito alarmismo, que haja muito problema. E eu acho que um dos primeiros papéis que a comunidade religiosa deveria focar seria em ser centros de disseminação de informações corretas. As pessoas confiam no seu pastor, né? Então, seria muito importante que os pastores se unam para que possam buscar informações em fontes boas e referenciadas para poderem transmitir aos seus membros, aos seus fiéis, com a sua palavra de calma, de tranquilidade, de serenidade, porque não existe outra forma de nós enfrentarmos essa situação do que com serenidade. Nós que somos cristãos,
sabemos quem está no controle e no governo de todas as coisas. Nós, como cidadãos, vivemos dentro de um país que tem uma Constituição e que criou um sistema de enfrentamento de calamidades públicas, que criou um sistema de repartição de poderes para que haja uma vida civil, uma vida possível, um relacionamento social possível. E as igrejas, elas cumprem um papel fundamental, essencial nesse processo, tanto de informação quanto de formação, porque as necessidades espirituais, elas permanecem, elas continuam. Então, líderes, sejam também repassadores de boa informação. Procurem checar em fontes confiáveis, procurem a vereadora Priscila, que vai certamente estar munida de todas as informações do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, vai buscar na fonte, não vai para fake news, não vai ficar reproduzindo profecia do Apocalipse e também não vai ficar reproduzindo irresponsabilidades por aí. Uma segunda coisa que eu posso imaginar, que nós devemos imaginar, que nós temos que ter criatividade para poder cuidar da nossa comunidade nesses tempos. A gente sabe que aglomeração não dá. E a gente sabe que a maioria das nossas igrejas são igrejas pequenas, não são igrejas grandes. Então é natural que os templos pequenos têm que criar modelos criativos. Depois que a gente passar essa primeira quadra aí desse fechamento indiscriminado, quando voltar a uma razoabilidade mínima, não podemos descuidar das medidas sanitárias para o atendimento espiritual. Isto é fundamental. E assim, uma dica prática, vocês têm que conseguir as máscaras, o álcool gel, a limpeza do templo, e vocês têm que documentar isso. Vocês filmem, vocês gravem, vocês tirem foto, tenham testemunhas. Porque depois, se houver alguma autuação por um órgão público dizendo que ali era um foco de disseminação de doenças, vocês têm provas para poderem se defender. Nós temos que provar e nós temos que comprovar para que haja proteção da igreja. Esse é o grande objetivo do nosso trabalho de consultoria, que é o programa Igreja Protegida. Certo? Então, façam isso. Né? Tomem todas as medidas sanitárias. Sejam criativos no cuidado da sua comunidade. Sejam fonte de encorajamento. Continuem a dialogar com os seus prefeitos. Conversem com seus vereadores nas cidades do interior. Também conversem com a vereadora Priscila, quem é de Fortaleza. Porque também, se a gente não consegue sensibilizar o governador diretamente, a pressão política vindo das bases para com os prefeitos pode também ajudar nesse processo. Se não vai demover o governador da sua posição, pelo menos vai incomodar bastante. E é isso que a gente precisa. Não podemos deixar o poder público fazer aquilo que queira fazer. E por último, Priscila, nós precisamos continuar sendo, a igreja precisa continuar sendo o esteio daqueles que sofrem. Então, se para desenvolver o seu trabalho, de arrumar as cestas básicas, está sendo parado por um decreto ilegal de um governador do estado, se para transmitir o culto online e a tranquilidade para os seus membros está sendo impedido por um decreto do estado, pensem se não é também de buscar o judiciário para reversão dessa situação, enquanto não sai a reversão nacional que a gente espera do TRF2. Ou seja, não deixem de prestar o auxílio que precisa por medo de novo, de política e de políticos que fazem do medo o seu grande argumento de campanha e de controle de governo do povo. Inclusive, a Juliane está querendo que a gente fale sobre o culto de rua, o culto campal, o culto de rua. Esse culto, ele é permitido? Tem alguma brecha no decreto quanto a isso? Eu acho que não. Eu acho que também existe qualquer aglomeração. Lá no primeiro decreto, deixa eu achar aqui. É inacreditável, porque a Prefeitura de Fortaleza está liberando os ônibus. Então, os ônibus podem ali ter uma capacidade, né, porque assim, ó, qualquer... no artigo 3º no primeiro decreto está dizendo que ficam suspensos no âmbito do Estado por 15 dias eventos de qualquer natureza que exijam prévio conhecimento do poder público com um público superior a de 100 pessoas. Certo? Então, se forem pequenas pregações de rua,
com pouca aglomeração, aí nós vamos estar naquele limbo, certo? Mas o que vai acontecer? Vai acontecer a pregação de rua, as pessoas estão sensíveis, vai começar a gerar aglomeração, vai vir o pessoal do governo, e nós já sabemos que vai vir de cacetete na mão, e, enfim, nós vamos estar com um problema sério. Então, as ações de capelania, as diferentes ações de capelania, também elas estão prejudicadas nesse momento, né? As capelanias prisionais, as capelanias hospitalares, vai ser um momento muito delicado e muito difícil e que tem que acontecer com muito critério, né? Para que a gente possa prestar assistência judiciária, assistência espiritual para o povo, né? A gente vai finalizar agora a live. Eu sei que o Dr. Jean também tem aí o seu horário. Está sendo muito procurado pelo Brasil todo. Olha, eu tô me sentindo um jornalista, viu? Ele já está assim, ofegante. E eu queria agradecer e desejar que Deus continue te abençoando. Amém. Tantos pastores aqui nos seguindo. Eu queria citar o nome de todo mundo. Eu anotei alguns aqui últimos, que é a Leila, o Thiago Girão, o Anderson, a Joelma, o David dos Santos, o pastor André de Joca, o pastor Almir de Lagoa do Mato, o pastor Jair, o Edivaldo. E todo esse pessoal está perguntando também muita gente, doutor Jean, essa live, como é que vai ser? A última live já foi? Como que é? Sim, o que eu fiz? Essa live agora, a anterior, ela caiu porque o Instagram só permite 1 hora, né? A gente acabou não olhando o horário aqui e derrubou. Então eu já compartilhei, daqui a pouco ela fica disponível. Essa aqui, finalzinho, também eu vou compartilhar. E certamente, se o pessoal quiser, a gente está aí disponível para fazer outras lives. Eu acho que é importante a gente conversar bastante, ter o teu perfil tão agregador é importantíssimo. Eu quero deixar aí também, então, o pessoal do Direito Religioso da equipe que está aí, por favor, coloca nos comentários aí também todas as nossas redes, eu vou falar aqui também, então, para quem quiser aproveitar que está no meu perfil aí, me seguir o perfil do Thiago, que é o TR_Vieira, e o perfil do Direito Religioso Oficial, certo? E também o nosso canal no YouTube. Nós temos um canal, você inclusive já foi entrevistado no nosso canal quando nós estivemos aí em Fortaleza, lembra? Quando estava contigo, também estava com o professor Glauco, né? Doutor Cândido Alexandrino. Isso, enfim, estivemos juntos, né? Que é o youtube.com/direito religioso. Ali nós temos vídeos semanais trazendo os mais variados assuntos de direito religioso. E agora, nesse tempo que nós estamos vivendo aí, também fizemos uma live semana passada, certamente faremos outra agora, estamos todos em compasso de espera pela suspensão dessa liminar, pela apreciação do TRF sobre a suspensão dessa liminar, que vai gerar vários impactos. Então, nós estamos à disposição, Priscila, para conversarmos, para esclarecermos aos líderes, aos pastores, ao povo, aos teus eleitores e a todas as pessoas de bem do Ceará que querem informação razoável, informação racional e que, ao mesmo tempo, possam também trazer um pouco de alívio, de alento aos corações nesse momento. É um momento de calma, de novo, gente, de serenidade, de podermos ter o nosso coração guardado, porque Deus continua no controle e no comando de tudo. Obrigado pelo teu tempo também. Que bom a gente poder estar junto. E se eu quero te convidar para que nós possamos encerrar a nossa live, depois de você falar também as suas palavras, a gente poder encerrar com um momento de oração. Eu só quero declarar que a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio. Amém. Nós estamos no campo do domínio. Ele domina, Ele tem domínio sobre todas as coisas. E essa é a nossa paz. O salmista diz: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Ele é o nosso socorro. Não há motivo para o nosso coração se estremecer. Nele podemos achar socorro, nele podemos achar guarida para este mundo que está assustado. Mas o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Amém. Você foi chamado para ser corajoso neste tempo, amém? Amém. É isso aí. Doutor. É isso aí. E também, falando as palavras também do salmista, no Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, porque a gente sabe que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que coisa boa nós podemos ter paz e tranquilidade, de sabermos que nós somos, nós vivemos, nos movemos e existimos naquele que prometeu que nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu quero te convidar e convidar todos nós para que nós possamos falar com o nosso Deus em oração. Eu falo aqui, você continua aí e a gente vai falando com o Senhor. Pai amado, nós queremos te agradecer, porque nós vivemos um tempo que ao mesmo tempo é um tempo de dificuldades e incertezas, mas é um tempo que nós podemos também, Senhor, exercitar os olhos da fé, nós podemos enxergar com os nossos ouvidos, Pai, porque nós podemos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, e a partir disso podemos também tomar decisões e podemos viver como Tuas testemunhas, espalhando o Teu amor na terra, que está doente, e nós sabemos disso, e está sendo entesourada para o fogo, porque Tu breves vai voltar para nos buscar, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de Te servirmos nas mais diferentes vocações, e especialmente pela vida da Priscila, que desenvolve, Pai, um ministério, que desenvolve um serviço, um chamado como agente política que é no município de Fortaleza, e que Tu continues levantando, Senhor, essa Tua serva, como mulher de Deus que é, para que possa continuar, Senhor, sendo atalaia, sendo vigilante e sendo ousada, intrépida em toda boa obra, para que o Teu reino cresça e seja expandido em nome de Jesus. Quero Te pedir, Pai, por todos os nossos irmãos que estão acompanhando essa transmissão, por todo o estado do Ceará, pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo Brasil, Senhor Deus, pelo mundo todo que vive esse momento delicado de vidas ceifadas, de vidas interrompidas. Senhor, nós que fomos feitos, criados não apenas para viver, mas para conviver, estamos todos com saudades uns dos outros, estamos com saudade do toque, do abraço, do aperto de mão. Nós estamos, Senhor Deus, todos fragilizados, mas nós temos plena confiança e certeza de que Tu ages em nós e através de nós. Continua abençoando a nossa vida, a nossa noite, dá-nos saúde e paz, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. É isso aí. Até Valeu, a próxima gente. live. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.